Olá! Prosseguindo no estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, Pedi e obtereis, há o tema Eficácia da prece. Allan Kardec coloca uma passagem do Novo Testamento que diz o seguinte: seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis, e concedido vos será o que pedirdes. Isso está em Marcos, capítulo 11, versículo 24. Allan Kardec faz alguns comentários acerca dessa questão. Vou extrair algumas frases. Ele fala, por exemplo, há quem conteste a eficácia da prece, com fundamento no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, inútil se torna expor-lhes. E acrescentam os que assim pensam que, achando-se tudo no universo encadeado por leis eternas, não podem nossas súplicas mudar os decretos de Deus. Isto não é absoluto. É certo que algumas leis não podem ser mudadas. Mas veja, Allan Kardec apresenta uma lógica muito simples. Ele fala assim: Deus não concedeu ao homem a razão e a inteligência para que ele as deixasse sem serventia, a vontade para não querer, a atividade para ficar inativo. Então veja, a razão e a inteligência, a vontade e a capacidade de agir. Ora, há uma característica de toda a criação divina, que é um impulso incessante do progresso. Impulso incessante do progresso é o que caracteriza tudo que existe. No ser humano não é o contrário. Há no ser humano um impulso natural para o progresso. É como se isso fosse uma característica da vida. Impulso incessante do progresso. É uma força na criatura. Então é natural que utilize a razão, a inteligência, a vontade, a capacidade de fazer as coisas, de agir. Vai usar deste impulso para progredir. Seja progredir no campo material, seja para progredir no campo espiritual. Aqui na Terra, nós estamos experimentando uma influência material muito grande através do egoísmo, do apego, do orgulho, da vaidade, do medo, todos esses processos que são característicos da personalidade. Como na Terra ainda prevalece a animalidade sobre a espiritualidade, os arrastamentos para estes aspectos são muito grandes. Então, geralmente, nas preces, nós pedimos benefícios materiais, mas também espirituais. Então, o que acontece? Possível é, portanto, diz Allan Kardec, que Deus aceda a certos pedidos sem perturbar a imutabilidade das leis que regem o conjunto, subordinada sempre essa anuência à sua vontade. Então, sim, podemos pedir, e que não vai alterar as leis básicas que regem a natureza. Só que subordinada sempre à nuance de Deus. Nem sempre Deus concede aquilo que pedimos. Por uma razão muito simples também, olha só. Um pai criterioso recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses. Ora, se o ser humano criterioso recusa ao filho aquilo que seja contrário aos seus interesses, o que dirá de Deus? Olha só como ele analisa. Em geral, o homem apenas vê o presente. Ora, se o sofrimento é de utilidade para a sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura.
Nós vemos isso na literatura espírita, de várias encarnações, onde a pessoa, para se libertar de grandes sofrimentos de consciência, lhe concede encarnações de retificação de seu erro, que lhe traz, naturalmente, muito sofrimento, mas esta encarnação é para a sua libertação futura. Numa próxima encarnação, aquilo já não lhe pesará na consciência. Olha a sabedoria das coisas. Então, Deus nos concede o que pedimos, mas nem sempre. O que Deus concede sempre? Allan Kardec fala isso, ele fala assim: o que Deus lhe concederá sempre, se o pedir com confiança, é a coragem, a paciência, a resignação. Coragem, paciência e resignação. E mais uma coisa, também lhe concederá os meios de se tirar por si mesmo das dificuldades, mediante ideias que fará lhe surgiram os bons espíritos, deixando-lhe dessa forma o mérito da ação. Então concederá sempre coragem, paciência e resignação, e os meios para se tirar a si mesmo das dificuldades, mediante as ideias inspiradas pelos bons espíritos. Allan Kardec, em sequência, ele dá um exemplo muito curioso que mostra bem este aspecto. Ele fala assim: tomemos um exemplo. Um homem se acha perdido no deserto. A sede o martiriza horrivelmente, desfalecido, cai por terra. Pede a Deus que o assista e espera. Nenhum anjo lhe virá dar de beber. Contudo, um bom espírito lhe sugere a ideia de levantar-se e tomar um dos caminhos que tem diante de si. Por um movimento maquinal, reunindo todas as forças que lhe restam, ele se ergue, caminha e descobre ao longe um regato. Ao divisá-lo, ganha coragem. Se tem fé, exclamará: obrigado, meu Deus, pela ideia que me inspiraste e pela força que me deste. Se lhe falta fé, exclamará: que boa ideia tive! Que sorte a minha de tomar o caminho da direita em vez do da esquerda. O acaso às vezes nos serve admiravelmente. Quanto me felicito pela minha coragem por não me ter deixado abater. Se tem fé em Deus, ele agradece. Aproveitou aquela oportunidade e cresceu na sua confiança em Deus. Se não tem fé, perdeu a oportunidade. Lhe falta avançar neste quesito. Mais para frente passará por outra situação semelhante, até que se lhe desenvolva a fé, a confiança em Deus. Mais adiante, Allan Kardec, ele explica por que razão o Espírito não aparece claramente diante da pessoa que ele está no deserto e mostra: vamos por aqui. Olha só, por que não acontece isso? Primeiramente, para lhe ensinar que cada um deve ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Ajudar a si mesmo e fazer uso das suas forças. Depois, pela incerteza, Deus põe à prova a confiança que nele deposita a criatura e a submissão desta à sua vontade. Ajudar a si mesmo, a confiança e a submissão a Deus. Aquele homem estava na situação de uma criança que cai e que, dando com alguém, se põe a gritar e fica à espera de que a venham levantar. Se não vê pessoa alguma, faz esforços e se ergue sozinha. Muito interessante. Então, Allan Kardec nos traz sobre a eficácia da prece. Aquilo que Deus pode conceder e aquilo que Deus não concede. Quando não concede, é para o nosso bem.
quando concede é para o nosso bem, que favoreça a nossa evolução espiritual. A gente sempre haverá de receber nos pedidos da prece, se nós pedirmos com confiança, coragem, a esperança e a resignação. E, além de tudo, os meios para tirar de si mesmo, por si mesmo, das dificuldades. Aí está, então, a eficácia da prece. No próximo vídeo, nós retornaremos a este mesmo capítulo 27, Pedi e obtereis, com o tema Ação da prece, transmissão do pensamento. Até lá, então, que Jesus nos ampare a todos.